Este programa tem classificação indicativa livre. Alô? Eu gostaria de saber. O homem tem livre-arbítrio? Uma vez salvo, salvo para sempre? Posso me divorciar? Suas dúvidas. Perguntas difíceis de serem respondidas. Assuntos que poucos gostam de falar. A 92 FM apresenta Na Roda dos Esclarecedores. Apresentação: Wellington Aquino. Já estamos por aqui, começando mais uma edição do Na Roda dos Esclarecedores. E hoje é a segunda parte do tema que nós começamos a trabalhar ontem. Posição escatológica. Qual é a sua posição escatológica? Milenismo, pré-milenismo clássico ou histórico, ou pré-milenismo dispensacionalista ou pós-milenismo? A gente vai dar continuidade hoje aqui no Na Roda dos Esclarecedores, claro, contando também com a sua participação. As pessoas gostaram demais ontem, ficaram realmente muito entusiasmadas com a temática de hoje, que começou ontem, na verdade, né? E aí a gente vai dar continuidade aqui com o meu querido pastor Lúcio Carlos, e hoje nós vamos trabalhar algumas coisas que a gente não trabalhou ontem. Por exemplo, o cavalo branco de Apocalipse, as duas testemunhas, o próprio capítulo 20 de Apocalipse vai ser trabalhado hoje aqui no Na Roda dos Esclarecedores. Não é isso, Lúcio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, ouvinte. Alegria poder estar mais uma vez aqui. Que Deus nos abençoe mais um dia de debate. E você já sabe como participar. O nosso WhatsApp é o 991 21 6621, 991 21 6621. E você que está aí fora do estado, o nosso DDD é o 98. Lembrando que nós estamos nesse momento ao vivo no facebook.com/92 na web. A transmissão já começou e você pode nos acompanhar também. Então aí o pessoal que está nos ouvindo no rádio, que está ouvindo pelo aplicativo ou pelo portal, mas também tem uma turma bacana que assiste pelo facebook.com/92 na web. Você também pode participar com a gente, tá bom? Vai lá e compartilha. Tá bom? Faz isso, compartilha essa transmissão aí para aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de programa, desse formato de programa. Vai compartilhando aí o máximo possível com os seus colegas e amigos que você tem nas redes sociais. facebook.com/92 na web. Pelo WhatsApp, você já sabe, mensagem de texto ou mensagem de áudio. O áudio de preferência, sempre com aquela qualidade que a gente possa colocar aqui no ar. Vamos então começar a segunda parte do nosso tema que a gente começou ontem. Ontem a gente definiu o pré-milenismo, o amilenismo, né, o pré-milenismo dispensacionalista. E o intuito não é aqui mostrar qual é a melhor, mas é mostrar o pensamento de cada uma dessas visões escatológicas no tocante à volta de Cristo, ao milênio, à grande tribulação. E hoje a gente vai, até em função de perguntas que foram enviadas ontem aqui pelo nosso WhatsApp de ouvintes, principalmente com essa questão das duas testemunhas, né, Lúcio? A gente pode começar então por essas duas testemunhas, vendo aí como é que essas posições escatológicas enxergam as duas testemunhas de Apocalipse. Vamos lá, Lúcio. Wellington, nós temos então a Apocalipse, nós vamos trabalhar hoje a questão do Apocalipse, mais voltado para os textos, né? Nós ontem falamos sobre as linhas de pensamento, as correntes. Eu vou fazer um breve resumo, porque de repente hoje, né, o pessoal está chegando. Peço paciência para aqueles que ouviram ontem. Nós temos basicamente 4 linhas de interpretações. São formas de interpretações com relação ao Apocalipse. Como eu disse ontem, para a gente entender bem, nós temos 2 prés e 2 pós. Ou seja, o que isso significa? As 2 correntes, as 2 linhas, as 2 correntes prés é o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, tá? Primeiro, o pré-milenismo histórico, ele está... Por que é histórico? Por que ele é clássico? Porque ele é bem antigo. Lá desde os pais da igreja. E a forma de interpretação, ela é futurista, de certa forma, na sua grande linha. O que significa isso? Que eles olham os textos de Apocalipse, o livro de Apocalipse para o futuro, os cumprimentos no futuro, e também os textos do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento também para o futuro, na sua grande maioria. Tá? E o pré-milenismo histórico, ele entende que Jesus vem antes do milênio, por isso que é pré, a vinda pré
e o estabelecimento do milênio literal dos 1000 anos que vai acontecer no futuro, tá? Esse é o pré-milenismo histórico. Qual é a diferença dele do pré-milenismo dispensacionalista? Porque o arrebatamento vai acontecer em um evento tipo único, né, na segunda vinda de Cristo e no início do milênio, e que haverá a ressurreição dos santos da igreja. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, é isso que é o grande ponto, tá? Aí nós temos o pré-milenismo dispensacionalista, que cria a mesma coisa, no sentido de que Jesus vem antes do milênio, ou seja, vai acontecer no futuro um milênio literal de 1000 anos. Qual é a diferença? Agora, voltando novamente, que acontecerá um arrebatamento antes, tá? Em que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então teremos 7 anos aqui de grande tribulação e a igreja, acontecerá uma ressurreição também e a igreja estará no céu. Pronto, esses são os dois prés. Aí nós temos as duas linhas pós, ou seja, que Jesus vem depois do milênio. Aí nós temos o primeiro, que é o pós-milenismo, tá? E eles entendem que esse milênio não é uma coisa tão correta, porque implica que estará dentro de um aspecto de avanço da igreja, um crescimento da igreja, uma influência da igreja, a igreja influenciando em todos os meios, e assim o mundo sendo mais humano, mais influenciado pela igreja, e a bondade vai aparecer e Jesus voltará. Talvez esse seria o milênio, tá? Que os pós-milenistas, eles trabalham. E que Jesus, depois do milênio, ele volta. Então não haverá um milênio literal, tá? E nós temos a corrente amilenista, que também é de certa forma pós, no sentido em que pós o quê? A palavra amilenismo tem a ver com não acreditar em um milênio literal, tá? Então Jesus, agora, é bem definido o sentido do milênio. A primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, esse é o tempo completo. E depois do milênio, Jesus volta, terá um evento único, tudo acontecerá nesse evento único, arrebatamento, tudo, ressurreição, tudo é um evento único, e daí nós teremos a questão da eternidade. Pronto, isso aí são as bases. Aí agora, quando a gente vai interpretar, cada uma dessas linhas, elas estão baseadas em óculos, tá? Então, nós vamos olhar agora como que cada uma delas vai observar. E eu queria que o ouvinte também, se ele pudesse abrir as escrituras com a gente, né, e também ficar aí antenado. Nós temos o capítulo 10 de Apocalipse, e o versículo 3, que vai falar sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. Esse aqui claro, todos os textos são difíceis, tá, complexo e de diversas interpretações. Como que o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, eles interpretam, Wellington, essas duas testemunhas? Quais são as possíveis e as principais linhas de pensamento? Primeiro, que isso aqui, já está no futuro, isso aqui vai acontecer, isso aqui não aconteceu no passado, né? É uma corrente futurista, ou seja, a interpretação é para o futuro. Do capítulo 4 até o 21, o 22, tudo está relacionado para o futuro, então isso aqui não aconteceu. Essas duas testemunhas são, primeiro, Enoque e Elias. Eles virão no futuro, porque eles foram transladados, né? Eles não morreram, então essa seria a primeira questão. Eles vão reaparecer, eles vão voltar. E qual é o propósito dessas duas testemunhas, Wellington? Dentro do texto aqui. Conversão dos judeus. Depois, quando o anticristo enganar os judeus vão cair em si, e essas duas testemunhas vão aparecer e vão, de certa forma, trabalhar, porque agora é o período dos judeus. A igreja está no céu. Vai ter conversão de outros gentios? Vai, mas é pouca. O grande ponto da grande tribulação é a conversão dos judeus. Esse é o grande ponto. É o retorno disso. E essas duas testemunhas têm um papel importantíssimo dentro da estrutura dispensacionalista. Por quê? Porque eles virão, pregarão e converterão os judeus. E esses são os números literais de 144 mil judeus. Naquele texto lá, né? Os 144. Deixa eu te interromper, mas não perde essa linha de pensamento. Só um parêntese aí. Nesse período, na visão dispensacionalista, período em que
A igreja, uma parte subiu, Jesus veio buscar, e outros que ficaram aqui, ficaram cambaleando na fé. Ok. O Espírito Santo, para eles, é retirado também nesse período, nessa fase, quando Jesus vem, leva a igreja, e aí fica aqui acontecendo todos os, né, tribulação, ou o Espírito Santo continua na visão dispensacionalista? Aí há uma divergência, né, entre eles, mas a sua maioria, né, como eu disse, geralmente eles não é tudo uma única coisa, né? Tem as suas divergências aí de autores, de pensadores, de linhas. Mas a posição mais clássica, vamos dizer assim, do pré-milenismo dispensacionalista é justamente a saída também do Espírito, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a igreja não está aqui, tá? Então o Espírito Santo não está, ela só está enquanto a igreja. Tá? Agora, essas duas testemunhas, de certa forma, elas vão estar cheias do Espírito, vamos supor. Elas vão chegar com esse propósito de conversão dos judeus. Essa seria a primeira, o Enoque e o Elias. Mas uma outra tão forte é Moisés e também Elias. E os textos, e o texto aqui parece mesmo, porque trata aqui no versículo de que fechará o céu, né, abrirá o céu, depois ele vai tratar figuras assim relacionadas à questão das questões de ferir a terra com toda sorte de flagelos, entendeu? Então dá para entender, né, na linha e olhando para o texto, de que seriam, de certa forma, esses dois personagens que inclusive vieram na transfiguração, Moisés e Elias. Esse é um ponto também muito forte para a corrente dispensacionalista. Então eles vieram ali porque eles têm um propósito de, no fim, voltarem para converter. E é claro, né, nesse sentido, Moisés e Elias, que são a lei e os profetas, para falar para os judeus, é claro que isso vai acontecer mesmo, no sentido assim, de que há uma conversão, porque eles são duas figuras fortes. Mas tem uma outra questão, tá, dentro ainda do dispensacionalismo, de que não são, de certa forma, esses personagens, mas personagens futuros. Ou seja, judeus daquela época que trarão e que terão uma influência da forma tal quanto esses outros dois. Então são dois personagens futuros dentro do judaísmo. Pronto, o dispensacionalismo interpreta assim, e observe bem, aqui está acontecendo a grande tribulação, na concepção da vertente, é sequenciado aqui. Tá? Nessa visão dispensacionalista. Nessa versão dispensacionalista. Viu, ouvinte? Fica atento. Isso, futuro, eles vão chegar lá, quer seja quem for de lá, ou quem vem do passado que vai para lá, certo? Ou gente do futuro que vai lá. Tá, essa é a interpretação. Agora, a interpretação amilenista e, de certa forma, pós-milenista, que eles estão juntos nessa questão. Tem pouca diferença. Vamos tirar um pouco agora o dispensacionalismo. Como é que é a interpretação dos amilenistas com relação a esse texto? Quem são as duas testemunhas? Eu sou essa testemunha. Aquino é essa testemunha. Os ouvintes são essas testemunhas. Você... Isso na visão milenista. Isso. Você que está aí... É totalmente diferente. Você que está aí ouvindo. Agora, ouvinte, você é essa testemunha. É porque aí já são mais de duas, né, Lúcio? O que é? A igreja de todos os tempos, de todas as épocas. E essa igreja aqui também vai perseverar no final. Então, as duas testemunhas, e é aquela ideia, não é, de que quando Jesus mandou... Aqui envolve completamente a questão da missão. A igreja, em Apocalipse, ela tem várias figuras. Uma hora ela é santuário, uma hora ela é tá como candelabro. Ela vai tendo uma série, os candeiros, né? Ela vai tendo uma série de figuras. E agora a igreja é representada como duas testemunhas, mas duas testemunhas em que linha? Na parte da missão. Aqui é proclamação, aqui é evangelização. Tá? Nós temos a sequência, nós retornamos aqui, é sempre cíclico, né? Não é linear, para que o ouvinte entenda. Do capítulo 8 até aqui está um grande bloco que retornou. Nós estamos aqui no terceiro bloco. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos um bloco. Do capítulo 4 ao 7 nós temos um bloco. Do 8 até o 14, nós temos outro bloco, e assim vai repetindo a questão. Então está retornando tudo novamente, ou seja, a Cristo, a igreja, e aqui ele está falando da igreja.
e a parte da proclamação que essa igreja está tendo. Então, ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A ideia aqui não é literal, o número aqui é um número completo, tem referências em outras questões, não dá tempo para a gente tratar. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Ó, você vê que são 2 oliveiras, 2 candeeiros. Aqui é uma figura lá de Zacarias, Zorobabel e também Josué, que eram os 2 representantes naquele período em que estava tendo a construção do templo e também a construção dos muros. E eles eram os representantes, o sacerdote e o príncipe. Então eles eram os representantes da autoridade. Ou seja, a igreja é o representante de Deus na terra dessa autoridade de Cristo. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Ou seja, ele está guardado, a igreja está guardada. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ela tem autoridade, para fechar o céu. Toda a autoridade lhe foi dada, né? Para que não chova, e aqui é uma referência também a Elias, né? Durante os dias em que profetizarem, ou seja, que pregarem, que anunciarem, tá? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Toda autoridade me foi dada, podem ir, tá? E essa igreja, ela é essa representante legal da vontade de Deus aqui como testemunha dele. Lembrando, a expressão testemunha é mártir. Aqueles que testemunham, aqueles que morrem, inclusive, por esse testemunho. Por que é importante? Por causa do contexto histórico. A igreja estava, naquele período, sofrendo uma pressão enorme, a perseguição profunda, e ela era para não deixar de proclamar o evangelho em meio àquela luta, Wellington. E o que é interessante, essa igreja cresceu. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso mais na frente que ele falou. Então, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, tá? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O que está relacionado aqui? É essa igreja quando ela tiver cumprido o quê? O propósito de anúncio. Todo o seu propósito de anúncio. Até então, ela é guardada. Mas agora, a figura do anticristo virá, e aqui nós temos novamente a batalha do Armagedon, que é a mesma batalha, são repetições, certo? E o seu cadáver ficará estirado, ele vai atacar, tá? Na praça, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, essa cidade, o Wellington. É importante essa expressão aqui. O que tem a ver Sodoma? Que o próprio Cristo foi morto nessa estrutura. O que tem a ver pecado? Toda essa estrutura de pecado, de sodomia, toda essa estrutura do Egito. Ou seja, é nessa cidade que a igreja, nesse mundo caído, nesse mundo que a igreja vive. Por isso que não é de se estranhar, como hoje, aquela expressão do Santander que a gente viu, aquilo ali é sodomia. Essa realidade que a igreja sempre viveu. Só mudaram o nome, dizendo que é arte, né? Essa realidade. Ou seja, quando nós olhamos, é essa sociedade que tem crescido. É essa realidade de deturpação, de iniquidade e de imoralidade que nós estamos dentro, que a igreja sempre viveu e que Jesus foi morto também. Essa igreja também é chamada para essa realidade. Tá? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas. Eles estão se alegrando, porque a igreja está morta. Acabamos com os cristãos. Sempre foi o propósito acabar com os cristãos. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizam festas e enviaram presente aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A igreja. Sabia que a igreja é local de tormento para essa pessoa? Porque nós falamos o quê? Nós falamos sobre Cristo, nós falamos que nós devemos viver da forma como Deus quer. Isso é um tormento. Eu não sei se a gente está atormentando, mas deveria ser um tormento. Mas depois de 3 dias e meio, que é um período curto, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou e eles se ergueram sobre os pés. Ou seja, aquela retorna, ela revive, né? E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vindo, dizendo, subi para aqui. Tá? E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Ou seja, a glória dessa igreja, e também está referente ao arrebatamento também. Naquela hora houve grande treva. Aí, isso aqui já está relacionado também a Apocalipse.
o problema, a alegria da igreja, do encontro e da realidade da vinda de Cristo, e o terror dos homens com relação os ímpios que não querem Cristo. Seria as duas testemunhas, seriam essas duas linhas. Então deixa eu ver se eu entendi, Lúcio. Na visão amilenista, sim, as duas testemunhas têm a ver com a própria igreja. A igreja. Eu, você, Isso. A igreja. Na visão pré-milenista dispensacionalista, as duas testemunhas têm a ver com as duas figuras lá do Antigo Testamento, né? Isso. Elias e Enoque, pode ser Moisés. Isso. E também um grupo que pode, uns dois que podem aparecer também lá na frente. Pronto. Então, a diferença entre a posição escatológica milenista no que se refere às duas testemunhas é que, segundo a visão milenista, as duas testemunhas é a igreja. Sim. E a visão dispensacionalista entende que pode ser Elias, Enoque, Moisés ou um grupo ainda. Os dois lá na frente. Os dois lá na frente. Você que sintonizou agora, é o seguinte, nós aqui não estamos trabalhando no sentido de provar qual é a melhor visão. A gente está mostrando, dentro do amilenismo, dentro do pré-milenismo clássico ou pré-milenismo pré-tribulacionista dispensacionalista, pós-milenismo, qual é a visão de cada um deles no tocante à segunda volta de Cristo, ao milênio, à grande tribulação, às duas testemunhas. A proposta desses 2 dias aqui do Na Roda dos Esclarecedores, o intuito é esse. Então, o que o Lúcio está fazendo? O Lúcio está trazendo as visões. Ele tem uma visão, ele tem a visão dele fechada, mas ele não está aqui defendendo a visão dele. Ele está colocando o pensamento de cada uma dessas posições escatológicas, tá? Para que fique claro para o ouvinte que está acompanhando a gente. Não é uma guerra de mostrar qual é a melhor visão. A gente vai para o intervalo, Lúcio, e aí vamos pensar no cavalinho branco? Vamos pensar no cavalinho branco? Vamos lá. Essa do cavalo é legal. Gente, não perca que essa do cavalo... Essa é boa porque cada um tem uma visão em um único cavalo. Cada um pensa diferente da questão dessas visões escatológicas. A gente volta já. Você está ouvindo Na Roda dos Esclarecedores. A número 1 do Maranhão, 92. Entre uma escola que ensina o conteúdo e outra que prepara o aluno para a vida, escolha as duas. No Master, o aluno encontra o ambiente perfeito para sua formação humana e um ensino acadêmico forte, com didáticas modernas, indo muito além da sala de aula. Aqui os alunos aprendem que o mundo transforma, mas que também são capazes de transformar o mundo. Vem pra vida. Sistema Educacional Master. Matrículas abertas do infantil ao terceirão. Fone 3271-9471. A Igreja Batista do Olho d'Água apresenta Segundo Congresso de Jovens, com o tema Somente a Graça, dias 22, 23 e 24 de setembro, com Paulo César Baruch e banda. Pastor Marcelo Gilberto, direto da Mocidade para Cristo, e Pastor Nemias Bandeira, da Casa do Senhor. Ingressos à venda na Secretaria da Iboa, Lojas Ruache e Papelaria Delta, no Monumental. Segundo Congresso de Jovens da Igreja Batista do Olho d'Água. Informações 3248-5407 ou 99114-3111. Garantia de origem em frutas, verduras e legumes. É o Mateus alimentando todos os sentidos. Tomate longa vida o quilo 1,89. Repolho liso 1,49 o quilo. Melão amarelo o quilo 1,39. Melancia o quilo 79 centavos. Café Santa Clara pacote 250 gramas 4,39. Linguiça calabresa nobre 9,69 o quilo. Mateus, somos um só coração. tudo sobre entretenimento. Acesse r92.com.br. Chegou a mais nova clínica popular de São Luís. Mais especialidades médicas, mais odontologia, mais psicologia, mais nutrição, mais fisioterapia, mais exames laboratoriais, mais exames cardiológicos, mais ultrassom, mais medicina e atenção integrada à sua saúde. Inauguração da clínica que vai fazer muito mais por você. All doctors to the ER. Nuvem Eyes. Aguarde.
Central de atendimento 3304-1510. Churrascaria e pizzaria Tradição dos Pampas. Agora, além do melhor churrasco, temos a melhor pizza e o menor preço da região. Na Quarta do Patrão tem pizza calabresa e hot dog por R$19,99. Alcatra 500 gramas R$29,99. Na Quinta da Patroa tem pizza de frango R$19,99. Costela suína 500 gramas R$28,99. Servimos à la carte e delivery. Faça o seu pedido pelo 3237-1696 ou WhatsApp 98344-2052. Churrascaria e pizzaria Tradição dos Pampas. Estrada de Ribamar e Ilhabela Center, Maiobão. Alô? Oi, é sobre o Parque Renascença? Pois não? Eu vi aqui que tem 3 opções de plantas: acabamento fino, pré-disposição para ar-condicionado, piscina, área de lazer completa, pet play, 1 ano de condomínio grátis e que as parcelas são pequenininhas. Sim, e como posso ajudar a senhora? Será que tem como o senhor conseguir umas caixas para eu fazer a mudança? Prepara a mudança. More no Parque Renascença. E Parque Renascença, você sabe, pode comprar de olhos fechados. Você confia na Dibra. A Dibra confia em você. Atenção, atenção, porque a Oral Sim traz uma grande notícia para você. Agora é a vez do implante dentário na sua vida. Você pode trocar a sua dentadura ou ponte móvel e realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. É muito mais fácil vivenciar essa mudança com a Oral Sim. Queremos te ver sorrir e comer sem qualquer tipo de impedimento. Quer um conselho? Dê o primeiro passo. Tem atitude. Ligue 2016-9600 e agende uma avaliação, né? Você liga e já agenda a sua avaliação. 2016-9600. E somente nesse sábado, a Oral Sim vai estar com horário de atendimento estendido. Então ligue 2016-9600. Em São Luís, fica na Rua do Areirizal, número 21, Coama, a 30 metros da padaria Big Gago e com estacionamento próprio. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Tudo sobre eventos. Acesse r92.com.br. Na próxima terça, Celtic e PSG. E na próxima quarta, Real Madrid e Apoel. Então não perca, na próxima terça e quarta, às 15h, na sua TV Maranhense, afiliada à Band. Oferecimento Cavalcante. Nossa história é construir a sua. Faculdade EduFor, construindo o seu futuro. EcoSaúde, plano empresarial. Um plano de saúde 100% maranhense. Você já está sabendo da novidade? São José de Ribamar e Passo do Lumiar tem uma nova empresa responsável por serviços de água e esgoto. Agora ela é do grupo canadense Brookfield e se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou é que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental. Agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Tá a fim de comer aquela Pizza Hut sem sair de casa? Então é só pedir 3131-1600. Quentinha, saborosa e na sua casa. Pizza Hut, o sabor de estar junto. 3131-1600. 92 FM. Voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Pronto, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com Na Roda dos Esclarecedores. A segunda parte das posições escatológicas, amilenismo, pré-milenismo clássico histórico, pré-milenismo pré-tribulacionista, dispensacionalista, pós-milenismo, é o que estamos tratando desde ontem aqui. Na verdade, a ideia é só mostrar o pensamento de cada uma dessas visões, o tocante à segunda volta de Cristo, a grande tribulação, o milênio, as duas testemunhas, e já vamos falar sobre o cavalinho branco. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui todo especial pro meu querido pastor Dagnaldo, ouvindo a gente, dando o privilégio, o prazer, a honra de acompanhar o Na Roda dos Esclarecedores. Agora eu e o pastor Dagnaldo somos companheiros de futebol, resolvemos jogar bola para ficar mais rejuvenescido. Um abraço a você, pastor Dagnaldo, a sua esposa Mariângela e toda a família, e obrigado sempre pelo carinho e pela audiência. Deus abençoe. Lúcio, e a Râmala também tá assistindo a gente, né? Tá, um forte abraço, Râmala, minha esposa amada, um beijo no coração. Pronto, Râmala, um abraço aí pra você. Lúcio, vamos falar desse cavalo branco, porque me parece que cada um tem uma visão diferente. Um único cavalo, esse cavalo branco de Apocalipse. Um diz que é uma coisa, o amilenismo diz que é uma coisa, o pré-milenismo clássico outra, o pré-milenismo dispensacionalista
outra coisa. Mas que cavalinho, né? Vamos lá então, Lúcio. Na visão milenista, o que é este cavalo branco? Pronto, Wellington, para o ouvinte, é muito interessante um programa como esse, Wellington, e a Roda dos Esclarecedores tem um papel muito fundamental nisso, que é mostrar com relação às linhas, né? E como a interpretação é uma coisa séria. Então, nós estamos vendo hoje, de certa forma, as interpretações das correntes. Nós falamos ontem e hoje nós estamos vendo cada corrente como é que ela interpreta. E é muito interessante para que o ouvinte possa ter ciência disso, para observar, né? Observar cada interpretação, em um primeiro momento não ter aquele processo de rejeição assim, tá? Por quê? Porque são textos difíceis. Então, como eu falei ontem, nós não podemos, de certa forma, isso não é relativizar. Existe a verdade. Por exemplo, o assunto do cavalo branco, existe uma verdade no cavaleiro branco e no cavalo branco. Agora, com relação à forma de interpretação, elas têm os seus erros, né? Então a gente vai com muito cuidado. Então, no capítulo 6, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer, né? O segmento aqui, Wellington, é o capítulo 5, que fala de uma realidade profunda, tá? Uma realidade profunda que foi o desespero de João em ver a realidade de que ninguém era digno de abrir aquele livro, tá? E que livro é esse também é uma outra pergunta. Tudo aqui em Apocalipse é dessa forma, tá? Mas o que é interessante é que o Cristo, o leão da tribo de Judá, ele foi digno. E aí quando João vê, ele não vê um leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro como sendo ensanguentado, né? Os 24 disseram assim: olha, não fique desesperado, porque aqui eis o leão da tribo de Judá. E quando João olha, não é leão da tribo de Judá. A mesma figura do leão da tribo de Judá é o cordeiro como sendo morto, porque foi a morte de Cristo que abriu aquele livro, tá? Aquele livro que alguns já interpretam como um livro da existência, né? Da vida, tá? Que por causa de Cristo todas as coisas vieram a existir. Aí nós temos a abertura desse primeiro selo. Esse primeiro selo, na interpretação futurista, na interpretação dispensacionalista, né? Quem é? Aqui já está no futuro, lembre-se, esse texto aqui ele está relacionado no futuro. Já é a grande tribulação. Aqui já é o início, tá? De certa forma, da grande tribulação. Então, quem é esse cavalo branco para os dispensacionalistas? O anticristo, Wellington. É o anticristo. Ele vai aparecer aqui. Por que é o anticristo? Mas ele não está falando que é cavalo branco? Não. É porque, na realidade, para a corrente dispensacionalista, esse anticristo, ele toma o lugar de Cristo. Ele quer ser parecido com Cristo. Então ele vem na frente, enganando as nações, com o cavaleiro branco, dizendo que ele é puro, tá? Com a coroa que ele veio para reinar, e ele saiu vencendo para vencer, tá? Depois dele, aí vem um outro vermelho, que aí já são as mazelas desse cavaleiro que vem anunciando na frente. Mas no primeiro ele vem na frente enganando inclusive os judeus, enganando o mundo e fazendo toda a questão. Aí a pergunta é, esse já está na existência? Nós não sabemos, mas para a corrente dispensacionalista tem que acontecer o arrebatamento para esse anticristo aparecer. Então esse cavaleiro branco ainda não apareceu dessa forma. Só quando acontecer o arrebatamento, aí ele vai entrar. Então, para eles, o cavaleiro branco, o cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo. O anticristo. Na visão dispensacionalista, o cavalinho branco é o anticristo. E o seu cavaleiro, né? Tá. O cavaleiro. O cavaleiro. Justo o cavalo branco. Isso, com o cavaleiro, ele junto ali, o cavaleiro e o seu cavalo, ali é a representação do anticristo. Na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, o cavalo branco com seu cavaleiro é o anticristo, é o engano. E tem suas lógicas, vamos dizer assim, dentro da estrutura da sua corrente, não é? Agora, o que o amilenismo, né,
É interessante um pós-milenista muito... um pré-milenista histórico muito respeitado chamado George Led, né? Teologia do Novo Testamento. Eu tenho esse camarada lá em casa. ele é bom, e ele é um pré-milenista histórico, tá? Ele trabalha de que esse cavaleiro é a proclamação do Evangelho. Ele se une, de certa forma, com os amilenistas. Já difere do dispensacionalista. Então, eu não sei se o Gruden vai no mesmo caminho, porque o Wayne Gruden também ele é um pré-milenista clássico. Talvez... Bem provável que vá na mesma linha. Bem provável que ele vá na mesma linha. Agora, alguns do amilenismo, o amilenismo, eles dizem que é a pessoa de Cristo. O cavalo branco. Cavalo branco. Alguns. E o cavaleiro... Jesus. Ele junto. Todo aquele composto, não é? É Cristo. Por quê? Porque em um outro local aparece de novo esse cavaleiro e o cavaleiro branco, e ele é Cristo. E a outra coisa aqui, Wellington, é que ele saiu vencendo para vencer. Ele vai vencer. Certo? Então o amilenismo, ele traz a pessoa de Cristo. Agora imagina só, né? Do demônio para Jesus, né? Do anticristo para... Do anticristo por Cristo é muita coisa, né? Você vê como é que é a questão, né? Como é que é o grau de dificuldade. E se errar, meu irmão, errou muito feio, né? Né, Wellington? Errou muito feio. Mas nós temos aí, de certa forma, o pós-milenismo também trabalha já Roma. Já tem umas interpretações também que Roma. Pera lá, para eu não confundir minha mente e também o ouvinte não confundir. Gente, peraí, vamos recapitular. Lúcio trouxe a ideia dispensacionalista do cavalo branco, e o cavaleiro é o anticristo. Isso. O amilenista já entende que ali é a proclamação da palavra. Um grupo fala que é Cristo, a pessoa amilenista, Cristo, e também alguns se unem com o pré-milenismo histórico em algumas questões, que é a proclamação da palavra. Okay. A proclamação da palavra. Agora o pós-milenismo diz que o cavalo branco é Roma. É Roma porque o imperador, e de certa forma a figura do imperador, e aí você vê que é para o passado. Talvez seja uma boa ilustração para que o ouvinte entenda bem como é que cada uma corrente está alicerçada. Por exemplo, o pós-milenismo ele é preterista. É fácil a gente lembrar. Pretérito, passado. Ele olha Apocalipse para o passado. Então, o cavaleiro branco é o imperador, é Roma. E ele andava com cavalo branco mesmo, certo? Ele andava. Não é uma coisa assim vazia, não. Tem um sentido aí, né? Tem um sentido, certo? Que ele veio para proclamar paz, a Pax Romana, entendeu? E ele vem lá para vencer e ele vai na frente. Certo? Ele vai na frente, coroa, ele tem um coroa, mas de trás dele ele vem trazendo só coisa maléfica, que são as perseguições que aconteceram durante os martírios. Já o futurismo já olha para frente, é futuro. Quem é esse cavalo branco? Já não vai ser o imperador, já vai ser o anticristo que vai aparecer no futuro. Pré-milenista dispensacionalista. Dispensacionalista. No caso, o amilenismo e o pré-milenismo histórico, eles também vão, muitos deles, alguns vão com essa questão como é que se diz? Desse anticristo, mas eles também, como eu citei o George Led, e juntamente com os amilenistas, eles dizem que o amilenista diz que é Cristo, e alguns amilenistas dizem que é a Cristo e, de certa forma, proclamação. E também uns certos históricos. Então nós temos 4 interpretações aí, Wellington. Nós temos... E aí por quê? Por que o historicismo? Porque essa palavra está relacionada nos nossos dias. Entendeu, Wellington? Então Cristo é Cristo no sentido de que a palavra dele, desde o começo, já saiu para vencer. Ela é vencedora. Os flagelos vêm. Os desastres vem terremoto, vem falta de paz, que toda a realidade vai existir, mas primeiro quem vence é a palavra de Deus, a proclamação. Então é um texto, vamos dizer assim, missiológico da proclamação do Evangelho, enquanto que um envolve um engano para o futuro, enquanto que o outro trabalha uma questão histórica do passado. Essas são as interpretações com relação a
o cavaleiro branco, o cavalo e o cavaleiro branco. Nossa, gente. Quer dizer que o único cavalo é capaz de fazer com que tenhamos várias visões de um único cavalo branco. Não é? Acho que o pós-milenismo, a gente vinha conversando isso, ele é muito... ele se apega muito ao momento de prosperidade, de quando o evangelho está sendo proclamado, quando as coisas estão tomando um rumo bem bacana. Mas ele se sente desanimado, Luz, quando começa a ver o contrário dessa prosperidade, ou será que ele se mantém firme, é só uma curva, é só uma oscilação? Uma questão social, né, histórica, agora uma análise, vamos dizer assim, do pós-milenismo, ele das 4 correntes, ele é a mais recente, né, já bem próximo de nós. Em um período cultural em que, de certa forma, os norte-americanos e também o liberalismo teológico, porque é uma corrente muito voltada no início do liberalismo teológico, Wellington. Então, eles entendem, e a ênfase do liberalismo teológico, pelo menos há um tempo atrás, como também hoje, é essa ética em que a igreja precisa fazer, né? Essa influência, que de certa forma nós também concordamos, né? Dessa ética. Só que o padrão é que as coisas iriam melhorar, eles são positivistas, né? Nesse sentido, Wellington, eles se cruzam também com uma corrente que está muito próxima deles também, que é, no caso, o dispensacionalismo também. Porque ambos estão olhando para essa grande tribulação e de certa forma, dizendo que a igreja não passará por ela. Eles estão no mesmo tempo. Por isso que o pré-milenismo histórico e o amilenismo, eles estão mais nos pais da igreja. Essas duas linhas são mais recentes. É bom que o ouvinte também saiba, né? Por causa das formas de interpretação e tudo mais. Deixa eu aproveitar e mandar alô aqui pro pessoal. Tem muita gente acompanhando a gente aqui pelo facebook.com/92 na web. O Diego Oliveira, ligadaço na Roda dos Esclarecedores. O Fábio Gacei, super ligado aqui no programa. Juarez Marques Cabral Filho, Juca. Pastor Wellington Aquino, estou aqui em Rosário, ouvindo online em busca dos patrocinadores do Torneio Solidário, praticando esporte e ajudando o próximo. Valeu, Juca. O José Borges, a paz do Senhor Jesus, guerreiro, estou assistindo. Mande um alô para mim, ouvinte. Pastor José Borges Gonçalves Dias, Maranhão. Sônia Nascimento dos Santos está vendo de Goiânia, está assistindo a gente de Goiânia. Obrigado, Sônia. Rodrigo Marques também, a paz, manda um alô aí para a Assembleia Sede Raposa. Zeliane Lima dos Santos, sempre um prazer ouvir Pastor Lúcio, mesmo que em muitas questões não concorde com ele, mas se existe um mestre que sabe lidar com opiniões diferentes, essa pessoa é Lúcio Carlos. Leonel Rabelo, Daniel Rocha, José Paulo, que Deus te abençoe sempre, irmão. Pastor Wellington, estamos ligados na Roda dos Esclarecedores aqui em Santa Catarina. Muita gente acompanhando aqui na Roda dos Esclarecedores via facebook.com/92 na web. Deixa eu aproveitar então, Lúcio, e já anunciar para terça-feira que vem, nós vamos... porque é um assunto que as pessoas gostam, né? Se interessam. Na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre Mateus 24, ainda dentro da escatologia. A gente pode analisar também as visões, Lúcio, de cada um dentro do sermão escatológico? Também na interpretação, tem. Todas elas lá estão lá, lutando. Lutando entre si. E lutando para tentar chegar mais perto da verdade, né? Então, gente, terça-feira, já está fechado, vamos estar trabalhando Mateus 24. E trabalhar como a gente está fazendo aqui, né? A visão de cada um dessas posições escatológicas, o olhar que eles têm para Mateus 24. Próxima terça-feira, já anota aí. Lúcio, nosso tempo acabou, né? Temos que ir, mas foi muito bacana. Praticamente vai ser uma terceira parte na próxima terça-feira, né? Okay. Alguma coisa mais a acrescentar que você possa ter esquecido, ou a gente pode deixar para terça-feira mesmo? Não, lembrar, né? Você precisa ver. A gente deu a gente sentiu um pouquinho, né? Imagina que todos esses símbolos, por exemplo, o livrinho, o dragão, a mulher, os 144 mil, todos eles estão baseados nessas estruturas de pensamento. As linhas de interpretação. Tudo é uma questão de hermenêutica. Mas por que essa confusão toda? Por que essa complicação toda? Por causa da dificuldade desses textos.
Isso não significa que na Bíblia é totalmente assim, né? Nós temos os livros as narrativas, né? Nós temos, de certa forma, a Paulinas, as cartas paulinas, e ali a gente tem uma clara, mas quando a gente trata sobre textos proféticos, Wellington, a gente vai com muito cuidado, certo? A gente vai com muito cuidado. Agora, o que eu chamaria a atenção de você para ver Apocalipse, tem uma coisa, Wellington, quando nós estudamos, que é observar o gênero. Tem um livro do Douglas Stewart, tá, e do Gordon Fee, Entendes o que lês? Que é uma pergunta, né? Ele vai trabalhando sobre a questão de gênero dos livros. E nós precisamos entender qual é o gênero de Apocalipse. Então, quando nós observamos o gênero de Apocalipse, Wellington, ele é história, ele é carta, ele é apocalíptico e ele é profecia. Então eu preciso levar em consideração isso. Eu não posso também, assim, aí já seria uma espécie de opinião final, né? Dentro daquilo que a gente percebe que talvez tenha mais coerência. Eu não posso, na hora quando eu tiro, de certa forma, o elemento histórico de Apocalipse, eu posso recorrer em algumas falhas. Eu preciso do contexto histórico. Eu preciso daquela época. Tá? Eu preciso ver os cristãos. Porque, Wellington, nesse sentido, não faz sentido Apocalipse ser e não fazer efeito para aquela geração que viveu também e sofreu. Eu acho que você, na sua corrente, juntando essas coisas, tá, você pode caminhar muito bem. Para mim é uma honra, uma alegria. Que Deus nos abençoe. O nosso propósito aqui, isso aqui para mim, Wellington, essas questões das correntes, não significa que uma pessoa que pense diante de mim é o herege e tudo mais. Não, pelo contrário. Tem gente muito séria, muito abençoadora, nomes de ponta, que cada um é dispensacionalista, outros têm toda essa linha. Todos eles querem a mesma coisa. Agora, tem uma concordância, Wellington. Cristo voltará, todos estão juntos. As convergências, tá? Né? Tudo o que vai acontecer, todo mundo concorda. Só a grande questão é a sequência. O que vem antes, por exemplo. Todo mundo concorda com o arrebatamento. Mas... a forma que às vezes é diferente, né? Ou seja, o tempo, vem um que vem mais na frente. Todo mundo concorda de que acontece o milênio, só que um diz que é agora, o outro está dizendo que é depois. Todo mundo fala que vai ter ressurreição, são que um diz que é 3, o outro diz que é 1. Todo mundo concorda que vai ter uma grande tribulação, só que um acha que não vão passar e outros vão. Outros não vão. Então, tudo eles têm, de certa forma, uma coisa unificada. A grande questão é cronológica. Agora, delas todas, Wellington, uma coisa que a igreja precisa sempre lembrar é da promessa da vinda de Jesus. Nisso aí nós todos estamos juntos aí nessa questão, e que a igreja esteja atenta sobre isso, né? Esse livro de Apocalipse é para fortalecer a nossa fé e para que a gente possa continuar proclamando e aguardando a sua vinda e dizendo o seguinte, Wellington: por todas essas coisas nós somos mais que vencedores por causa do Cordeiro. Obrigado, meu querido pastor Lúcio Carlos. Terça-feira, Lúcio volta aqui para falar sobre o sermão escatológico de Mateus 24, mostrando a visão de cada uma dessas posições escatológicas dentro desse sermão. O Na Roda dos Esclarecedores agradece a gigantesca audiência, o carinho de todo mundo que acompanha aí pelo aplicativo, pelo portal e também assistindo aqui pelo facebook.com/92 na web. Na Roda dos Esclarecedores vai ficando por aqui e volta na sua próxima edição. O programa Na Roda dos Esclarecedores acabou, mas fique tranquilo, você pode acessar r92.com.br e ouvir este e outros debates.